Olá, Sam. Eu me chamo Henrique. Tenho 48 anos e moro em Pacajus, um município do Ceará. Venho contar hoje aqui no seu canal meu relato. Um caso que aconteceu na minha infância, que marcou boa parte da minha vida. Criei uma série de medos e traumas na infância, que perduraram comigo até a vida adulta. Hoje, mais maduro, não tenho tanto medo daquilo que vi, mas tenho medo que um dia volte a vê-lo. Na época, morávamos em um interior de Pacajus, numa casa que era dos meus avós. Junto a nós moravam tios, primos, irmãos, além dos meus pais e dos meus avós, que na época ainda eram vivos. Nesse tempo do ocorrido eu deveria ter em torno de uns 10 ou 12 anos, não lembro ao certo. Era um filho obediente e muito trabalhador. Bom, a gente não era rico nem nada, mas tínhamos uma plantação de feijão e milho, alguns gados que era da família, e porcos e galinhas. Tudo isso servia para revenda e também para nosso consumo. Nunca tivemos problemas morando ali. Não é à toa que tinha noite que dormíamos com as janelas abertas, para entrar uma fresca em noites de calor. Mas tinha épocas do ano que nem pedindo meus pais abriam a janela. Eles nunca me explicaram o porquê, e nem o real motivo para tal coisa. Mas hoje adulto, sei que era do lobisomem que eles também tinham medo. Estava em plena época de quaresma, Sam. Foi um dia muito estranho. Quem é do Ceará vai saber. Tinha hora que chovia e tinha hora que o calor tomava de conta do lugar. Isso foi ficando aquele mormaço e a sensação de quente. Era inverno, mas fazia calor como se fosse verão. Parecia até pior que isso, já que nem corria uma fresca para aliviar. Aquele dia foi muito estranho, tanto que até perdemos a noção das horas. Lá no interior era costume da gente comer cedo. Umas 5 ou 6 da tarde, a minha avó já estava servindo a janta. Mas naquele dia não. Já passava disso. Estava de noite e aquele calor que parecia não ter fim. E como já era tarde, a minha avó não quis fazer uma janta comum. Ela pegou um leite talhado que tinha da vaca e fez coalhada para a gente. Então, um a um foi pegando seu prato e indo para debaixo do alpendre. Aos poucos, todo mundo foi se satisfazendo, uns mais que os outros. Ali, naquele momento feliz e descontraído, ouvimos uma passada vindo ao longe. Alguém se aproximava. Meu pai e meus tios se levantaram para ver quem era. E era o velho João, um certo conhecido da família, que vivia por ali. O homem era muito estranho, Sam. Parecia que nem banho ele tomava. Mas naquele dia, estava muito desaforado. Estava todo molhado. Havia pegado a chuva de mais cedo. Ele chegou, cumprimentou a todos e já ia seguir o seu caminho. Mas meu avô, para não fazer desfeita com o homem, que viu que todos nós estávamos jantando, lhe ofereceu uma pratada de coalhada. O João aceitou de bom grado e ficou conversando conosco. Uma conversa normal de gente grande. Ali na brincadeira com primos e irmãos, nem me preocupei. Mas aquilo estava prestes a mudar. Depois de 2 pratos de coalhada com farinha, eu fui dormir. Mas como estava calor, não conseguia parar quieto na rede. Me virava de um lado e do outro, e era aquela suadeira. Então, para aliviar, resolvi abrir a janela do quarto, onde dormia junto com meus irmãos. Passei entre as redes e bem devagar fui abrindo a janela, para que meu irmão Benedito não escutasse, pois, como disse, a ordem era para não abrir a porta, e nem as janelas de noite, não enquanto fosse quaresma. Mas fui lá e abri, e para meu espanto, assim que olhei lá fora, avistei um serpípede na estrada. A luz da lua estava clara, dava para ver perfeitamente aquilo. Parecia um homem pelo tamanho, mas tinha corpo que nem um cachorro. O bicho parecia estar passando mal. Passava a mão na cara e ficava arrodeando o matinho que tinha mais à frente. Foi quando aquela coisa se pôs de 4 e começou a vomitar. Em seguida a coisa grunhiu.
Era uma coisa horrível. Não parecia com nada que já tinha ouvido. Parecia um gemido de dor de uma pessoa, mas era grosso e muito alto. Aquilo ainda ficou naquela marmotagem por um momento, e depois correu desembestado na direção da mata. Eu me benzi quando vi aquilo, e fechei a janela de uma vez. Corri para minha rede e tentei dormir no calor mesmo. E nem que pegasse fogo, abriria a janela outra vez. Pela manhã veio o inusitado. Curioso e com medo para ver o que o bicho havia vomitado, fui no lugar onde a criatura estava arrodeando e gelei quando vi aquilo. O vômito do bicho estava pura coalhada, a mesma que mais cedo havíamos jantado em casa. Na hora eu já sabia. Foi o João que virou lobisomem. Mas não foi tão fácil assim como pensam. Eu contei para meus pais e fiquei muito doente. Passei dias e mais dias acamado. Tive pesadelos com aquela coisa. E até fizeram uma missa para mim, que era costume naquela época. Até que aos poucos fui melhorando. Após passar muito tempo, a minha mãe falou que o tal João virava lobisomem. E que mesmo sendo amigo, ninguém confiava. Muitos não acreditavam que aquele velho poderia virar tal criatura. Mas tanto eu como os meus parentes viram aquilo que o homem se tornava. Ele nunca atacou ninguém da região, muito menos animais das criações. Parecia estar consciente da sua sina. E enquanto era aquela coisa, sabia distinguir o errado do certo. Eu fiquei traumatizado, Sam. Passei longos anos da minha vida assustado com a noite. Mas aquela foi a única vez que vi o lobisomem, que por Deus não me atacou. Fico honrado por você narrar minha história, Sam, que há anos guardo comigo. Muito obrigado e que tenha uma boa noite.